Legal, o último vídeo foi, a penúltima parte foi cortada. Continuando. Bem, como que funciona as cartas, né? Toda carta, que nem a mana, você pode utilizar ela como você bem entender, tá? Para qualquer tipo de baixar criatura ou o que for, tá? Porém, assim, a mana, para ela ser consumida, você tem que apenas virar ela. E acabei de consumir uma mana verde. Então, se eu tivesse algum efeito aqui, ou uma carta que consumisse ou dependesse de uma mana verde, seria o necessário. Toda vez que voltar o seu turno, você desvira ela antes de comprar sua carta para ela estar ativa de novo. Então as manas não desaparecem. Você consome ela no turno e ela se regenera no próximo turno. No caso, a criatura, elas funcionam diferente, tá? Um detalhe à parte, existem algumas cartas, tá? Que impedem de você voltar. Que nem aqui eu estou com uma mana. Se eu tiver 5 manas, eu desviro as 5 manas. Porém, tem cartas que limitam essa retorno de manas, permitindo você retornar uma mana por turno. Então você pode regenerar uma mana por turno, tá? E não todas que como deveria ser o normal. Lembrando, sempre você tem que desvirar todas antes de comprar, não é depois. Se você não desvirar antes de comprar, você pôs a mão no deck e comprou, você não pode desvirar, tá? Se for jogar em campeonato, isso daí é regra. Se for jogar com os amigos normalmente deixam, dependendo do amigo, tá? Mas tenta seguir sempre o máximo das regras possíveis. E essa regra vale também para as criaturas. Como que funciona? As criaturas sempre entram no campo, tá? Dessa forma. Quando elas estão desta forma, elas estão em modo de defesa. Nessa posição, elas podem bloquear criaturas. O bloqueio é de acordo com a sua vontade de bloquear. Todo jogador tem 20 pontos de vida, tá? É o básico para o jogo comum, são 20 pontos de vida. Eu escolho o jogador, que nem se alguém me escolher como alvo, eu escolho se eu vou bloquear esta carta com esta carta ou qual carta que eu quero o ataque que estou recebendo. Eu não sou obrigado a sempre estar bloqueando, a menos que a carta venha escrita que se ela estiver apta a bloqueio, ela deve bloquear um ataque que for feito em você. Caso contrário, não é necessário. Então esteja ciente que não é que nem, eu vou dar um exemplo de Yu-Gi-Oh! Que você sempre ataca as criaturas. Aqui você não ataca as criaturas, aqui você ataca o jogador e ele escolhe se ele quer bloquear ou não. Então, no caso, como a minha criatura tem voar, eu posso bloquear criaturas terrestres e voadoras. A menos que a carta tenha algum efeito que ela não pode ser bloqueada por tipo de criatura, alguma coisa específica. Nesse caso, a minha criatura está em modo de defesa. Então, eu posso defender o quanto for possível, contando que ela não esqueça a vida dela. Porém, o bloqueio esta carta pode bloquear uma criatura. Porém, eu posso usar várias criaturas para bloquear uma carta. E o dano é distribuído como bem entender. No caso, o ataque, eu tenho que virar para poder atacar. Aí, no caso, o ataque, a carta está virada, ela só desvira no próximo turno. Então, se você virar uma carta para atacar, você está sem defesa, a menos que tenha outras cartas para te defender ou mágicas para te proteger. Então, neste caso, você teria que pegar e pensar na sua estratégia em questão de defesa e ataque. Se é necessário você atacar e ganhar, né? Se você tem essa possibilidade, ou se você tem como se defender, você tem que verificar sempre as suas necessidades. Então, toda vez que você virou uma carta, ela vai ficar fixamente virada até o seu próximo turno, a menos que tenha por algum efeito essa carta não desvira no próximo turno ou algum efeito pior do que isso, né? Mas que ficaria a carta nunca mais desvira e assim por diante. Existem vários tipos de cartas de encantar criaturas, terrenos, entre muitas coisas. Então lembre-se o que? Assim modo de defesa, assim modo de ataque. Tá? E você sempre tem que desvirar. E tem cartas que podem fazer a sua criatura desvirar no mesmo turno. Porém, esses efeitos são específicos, não é efeito comum de se encontrar. Não é uma coisa que nem o voar, atropelar, que você acha com mais facilidade. Então, você tem que sempre pensar, olha, virei, estou atacando. No caso da minha Atarca, ela vai ter um golpe duplo. O golpe duplo, ela vai causar 6 mais 6. Se o inimigo não bloquear,
o jogador alvo vai receber 12 pontos de dano. Assim que chegar no 0, ele morre. Existe um outro tipo de efeito que é chamado de veneno. No caso, o veneno, se o jogador alvo ficar com 5 marcadores de veneno, ou desculpa, 10 marcadores de veneno, ele perde a batalha automaticamente, indiferente de quanto que ele tenha de vida, a menos que tenha alguma carta que impeça ele perder o jogo, entendeu? E no caso, assim, eu fiz uma explicação básica, rápida, tentei fazer o máximo detalhado possível, tá? Pois não é uma coisa fácil de explicar assim, é mais prático explicar jogando, mostrando efeitos, cartas, pegando a pessoa, botando na raça assim, ó, se vira aí, vamos jogar. Então, não sei se eu expliquei o suficiente, tem muito mais efeitos para se explicar. Eu dei exemplo de algumas cartas que eu tenho. Eu tenho muitos outros efeitos de cartas, efeitos que são que combam um entre o outro, tá? Mas acho que o básico para poder jogar eu consegui explicar, sempre lembrando que existem outros métodos de jogar além do básico. Porém, isso eu não vou explicar num vídeo explicativo de iniciante, tá? Esses outros métodos eu explico depois, porque não sei necessariamente as regras corretas para eles, tá? Eu tenho uma grande noção das regras do básico, tá? Acredito que eu não esqueci de informar nenhuma regra. E que tem alguns outros efeitos que dependeria de apresentar e explicar, mas isso pode ser ver depois ou se pesquisar depois. Para montar um deck, existem vários tipos de forma de montar deck, regras, efeitos e assim sucessivamente. Desculpa, minha voz está um pouco ruim porque eu tô ruim na garganta e tô fazendo vídeo, tá? Eu tô também tentando não falar tão alto porque não quero incomodar as pessoas da minha casa e assim sucessivamente. Então, assim, espero que eu tenha conseguido explicar o máximo possível. Ficou bem detalhado o necessário para vocês, tá? Eu vou publicar o vídeo assim possível porque eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo isso agora. O vídeo ficou cortado, eu vou tentar juntar alguns vídeos, porque lançar um separadinho do outro, tem vídeo de 2 minutos, é pouca coisa. O vídeo todo vai demorar muito, tá? Infelizmente demorou, porque eu quis explicar o máximo possível de como funciona o jogo. Então espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, questione. Se tem dúvidas maiores, pode entrar no site da Wizard, que é a dona do Magic. Lá tem as regras de algumas cartas, você pode pesquisar cartas por lá, tem as regras em inglês, tá? É mais garantido a informação. Não, a tradução não tem errado, antigamente tinha, hoje em dia quase não, eu não lembro de ver traduções erradas, mas de preferência, se for verificar regras de como funcionam as cartas, verifique no site da Wizard, não confie em sites aleatórios, tá? Porque qualquer um pode falar qualquer coisa em qualquer site. Essa carta funciona de tal forma. Então sempre pesquise melhor, verifique com a Wizard, pesquise montar um deck, verifique o que é interessante. Como eu sou fã de dragões, meu principal deck é de dragão e o segundo principal de anjo, tá? Um deck de anjo com equipamentos. Então meus decks são um pouco assim diferentes. O de dragão é mais de ataque, o de anjo ele é mais defensivo e de ganhar vida. Então aí vai de acordo com cada tipo de deck que você quer montar e qual o seu propósito. Aí você verifique melhor, tá? Lembrando sempre seguir o máximo das regras possíveis. Tem dúvida, questiona, olha, não sei, me explica. Vamos que a gente aprende. Beleza? Obrigado por ter ouvido. Desculpa se a minha voz é horrível e boa noite.